Começa agora o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos conhecer o Néctar, Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura. E para falar sobre os projetos do Néctar, estamos recebendo aqui no estúdio a professora Shirley Donizete. Veja agora a reportagem de Flávia Carmanhanes no Laboratório do Néctar. A vida agitada das grandes cidades, a globalização e a publicidade exercem grande influência na nossa alimentação. O Néctar, projeto do Instituto de Nutrição da UERJ, realiza estudos na área de alimentação e cultura, refletindo sobre a relação que temos com os alimentos. No Instituto de Nutrição nós temos várias linhas de pesquisa mais ligadas à epidemiologia, ou a políticas públicas, ou pesquisas na área clínica, e nós trabalhamos com pesquisas mais voltadas para a alimentação, ligadas à cultura, né? Ao processo de, a percepção dos alimentos como algo simbólico, como algo da ordem da cultura, né? O que os alimentos trazem de signos, de símbolos, né? De que significados estão presentes nos alimentos, né? Os alimentos, eles não são só nutrientes, né? Eles não são apenas uma massa bioquímica, eles são, né, eles estão na cultura, eles têm valores. O Néctar tem como objetivos o desenvolvimento da produção científica e a realização de atividades de ensino e pesquisa, envolvendo estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Nós temos pesquisas aqui que trabalham com idosos, pesquisas que trabalham com pessoas de outras culturas, temos intercâmbios tem alunos nossos, né, fazendo pesquisa em Portugal, na Espanha. A doutoranda Daniela Neiva prepara uma tese sobre a representação dos alimentos em alguns veículos de comunicação. Hoje, no doutorado, eu estou conseguindo ampliar mais esse estudo, né? Então, trazendo com mais elementos, né, esse diálogo entre as ciências sociais e humanas e a área biomédica, sobretudo entre a comunicação e a nutrição. E hoje a proposta é estudar o cenário que se desenha, né, na metrópole em relação à alimentação saudável, qualidade de vida e a cidade, né? E para isso eu vou continuar trabalhando a revista Vida Simples, que foi a que eu dei início lá no mestrado, e vamos ampliar agora para a TV com o programa Mais Você e também com rádio com o programa Vida Saudável da CBN, para a gente poder traçar melhor esse panorama, conhecer melhor que espírito é esse que circula na cidade em relação à alimentação e qualidade de vida, e qual é a moda que toma o espaço urbano hoje, né, em relação a isso, para poder contribuir com esse diálogo entre essas duas áreas, essas duas grandes áreas do conhecimento. A gente viu aí nessa reportagem, né, as atividades realizadas no Laboratório do Néctar. Eu queria que a senhora começasse falando sobre a origem do Néctar. Marta, o Néctar, Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura, ele foi criado juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição aqui da UERJ. Esse programa de pós-graduação, a primeira turma dele abriu em 2008, ele tem uma característica bastante interdisciplinar. Ele tem linhas de pesquisa mais biomédicas e ele também tem uma linha de pesquisa mais situada nas ciências sociais e humanas. Nesse pedacinho aí das humanidades é que nós operamos. Então, um grupo de professores do Instituto de Nutrição e também do Instituto de Medicina Social, né, nós nos reunimos e começamos a pensar como é que a gente faria para desenvolver as discussões na interface das questões relativas aos nutrientes, como é que os nutrientes operam dentro do corpo, como é que a gente articula isso com a vida das pessoas, não é? Como é que a gente pensa a alimentação na vida das pessoas. O Néctar surgiu em torno desse universo, pensando a comida no mundo, na vida. Eu queria que a senhora resumisse, então, essas duas linhas de pesquisa, que é a alimentação e nutrição como campo científico e sentidos e significados da alimentação e nutrição em sociedades contemporâneas. Dentro do Néctar, nós temos essas duas linhas de pesquisa. Na linha dos sentidos e significados da alimentação, a gente procura compreender o que a comida significa para as pessoas. Um bolo de aniversário
é diferente de um bolo que você compra na prateleira do supermercado. Então, é bolo, mas são bolos com sentidos diferentes. E muitas vezes a comida coloca as pessoas numa determinada posição na sociedade. Dependendo do que você come, você vai ser identificado numa determinada posição na vida. É engraçado que o caviar sempre teve esse status, né, de comida de rico. Isso. Então, a gente tem vários estudos na antropologia que abordam a comida de rico, a comida de pobre, a comida reimosa, os valores que a comida... Você ofende uma pessoa com uma comida, se você agrada uma pessoa, você dá afeto para alguém através da comida, você julga uma pessoa através da comida. E a sociedade toda, ela opera não só por mecanismos econômicos, mas por mecanismos sociais, né, por questões sociais da ordem da cultura. Então, a história da vida contemporânea, ela está, por exemplo, dentro da produção do Norbert Elias, muito vinculada às práticas cotidianas. Como é que você come, como é que você se senta à mesa, como é que você dorme, como é que você se veste, a sua roupa fala. A sua comida também fala. A senhora acha que com o fast food, né, a comida meio que se homogeneiza? Isso é prejudicial para a cultura? Então, nós estamos vivendo um momento na história com um acontecimento de grandes proporções, né? Um dos acontecimentos de grandes proporções são as grandes indústrias de alimentos que vendem o mesmo produto no mundo inteiro. Então, o leque de opções para alimentação vai ficando cada vez mais reduzido, porque embora você chegue na prateleira do supermercado e encontre uma quantidade enorme de produtos, são esses mesmos produtos em qualquer lugar do mundo. De um lado, isso reduz muito a nossa riqueza, porque a alimentação faz parte da nossa identidade. Você quer saber quem é um povo? Você vai ver a língua que ele fala e vai ver a comida que ele come. Então, vários autores discutem e discutem de uma maneira muito crítica esses fenômenos ligados à homogeneização da alimentação no mundo. Agora, a gente observa que isso não é a única coisa que existe, não é? A gente continua tendo a nossa comida. A comida do Rio de Janeiro ela é diferente da comida mineira, ela permanece diferente da comida baiana, ela dá uma identidade para aquele povo. A gente ainda tem isso. Eu sou do Pará, né? Então, o açaí é quase a alma do paraense, né? E para a gente explicar isso para as pessoas é complicado, é que nem o chimarrão para o gaúcho, não é? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho disso, do significado cultural da alimentação aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país imenso. O Brasil tem uma diversidade cultural fantástica, não é? Então, uma das coisas que a gente pode e deve e precisa estudar, porque a gente conhece pouco, é exatamente essa vida, é o dia a dia, é o cotidiano, é a prática alimentar, né? As práticas relativas à comida que as pessoas têm nos diversos lugares, porque isso isso não é uma coisa só do indivíduo, isso é da formação social, isso é do coletivo. A gente pode compreender, a gente pode estudar uma sociedade inteira, inclusive as suas questões políticas, as suas questões morais, as suas questões econômicas, pegando como fio da meada o que esse povo come, o que essa sociedade come, como é que ela se organiza, que valores isso tem. Queria que a senhora falasse, então, desses projetos de extensão que o Nectar possui. O Nectar, ele opera junto com alguns projetos de extensão. Um deles, por exemplo, é o que vocês conhecem bastante, que é o NAT. Então, agora, bem há pouquinho tempo, uma das nossas mestrandas, agora já é mestre, defendeu uma dissertação muito bonita, e ela estudou a alimentação de homens idosos que vivem sozinhos, que moram sozinhos. Qual a influência da publicidade na alimentação? Ela é muito grande, né? É uma influência muito grande. A publicidade, ela é poderosa. A publicidade, ela é indispensável ao funcionamento da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Ela opera num lugar absolutamente estratégico. Os produtos saem lá das fábricas, de onde seja, e eles precisam
assumir o caráter humano. A publicidade humaniza os produtos e nos coloca, né? E nos coloca num mundo que pressiona muito ao consumo. O lucro tem que sair de algum lugar. Numa sociedade extremamente desigual como a nossa, a pressão para o consumo em todas as classes sociais é imensa. Uma das coisas que a gente fala o tempo todo hoje é na nova classe que consome. Os mais pobres estão consumindo mais, cada vez mais, cada vez mais. Se a gente pensar que a alimentação, ela, em grande parte, ela está orientada por poucos grupos que produzem alimentos industrializados, e alguns deles bastante prejudiciais à saúde, nessa relação em que a pressão para o consumo é muito grande, come para ser feliz, você bebe para ser feliz, a felicidade das pessoas está toda no consumo. Então a publicidade, ela tem esse papel, ela cumpre esse papel, e a pressão pelo consumo é muito intensa. Agora, nós temos também setores que fazem publicidade muito bacana, muito interessante. A gente não pode pegar Generalizar. e generalizar e colocar tudo num pacote só. Para finalizar, eu queria que a senhora falasse então da linha de pesquisa Alimentação e Nutrição como campo científico. Assim como a alimentação é uma questão da cultura que interessa muito para a gente, a ciência também é uma questão da cultura. Nós temos uma cultura científica, não é? Assim como na vida, a ciência é feita por pessoas. A ciência é essencialmente também um mundo político. Ela não é só um lugar de técnica. E nós procuramos olhar para o campo científico, alimentação e nutrição, que produz, se esforça, investe. A gente procura olhar para esse campo e tentar entender nesse campo qual é a cultura, como é que opera a cultura ali dentro. Hoje, a hegemonia biomédica dentro do nosso campo, ela é claríssima. Nós, no Nectar, né, nós somos alguma coisa que não se encaixa muito bem, por exemplo, nos critérios de avaliação da CAPES, nos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação. A nossa produção é diferente, a nossa cultura de produção é diferente da cultura biomédica. Eu não estou dizendo que uma é certa e a outra é errada, eu estou dizendo que elas são diferentes. Se nós temos, dentro de um mesmo campo científico, formas diferentes de produzir conhecimento, nós precisamos também de critérios de avaliação específicos. É muito difícil a gente ter um critério só para avaliar coisas muito diferentes. Houve recentemente algumas mudanças importantes no nosso campo. Um movimento dos pesquisadores do Brasil todo desembocou na criação de uma área específica dentro da CAPES para avaliar os programas de pós-graduação. Nós éramos avaliados pelos critérios da medicina. Hoje nós somos avaliados pelos critérios, né, dessa área que lá na CAPES se chama nutrição. E uma das coisas que nós pleiteamos foi que os livros pudessem ser avaliados. As ciências humanas têm uma tradição de livros. Hoje nós podemos produzir livros e esses livros são avaliados. Então a gente olha para a comida com o interesse de compreender a dinâmica da sociedade, da mesma maneira que a gente olha para a ciência tentando ver dali como é que funciona a vida da gente, como é que opera a vida da gente, o dia a dia. Tá bom, professora, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Ciência. Eu é que agradeço, muito feliz por estar aqui. O Repórter Ciência está chegando ao final. Para entrar em contato com a nossa produção, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!